Quem foi a esposa de Caim? O incrível mistério sagrado das filhas de Adão e Eva revelado. No terceiro ano de Joaquim, em meio ao jardim que Deus criou, a terra pulsava com a vida recém-formada. Ali, sob as copas das árvores frondosas e entre os rios que fluíam, estavam Adão e Eva, os progenitores da humanidade. Entre seus filhos, Caim, o primogênito, destacava-se por sua força e determinação. Desde pequeno, aprenderá a cultivar a terra, a arar os campos e a colher os frutos que transbordavam da abundância prometida por Deus. Porém, uma sombra pairava sobre sua alma, uma espera inquieta de aprovação que o levava a um caminho de competição. Caim e Abel, seu irmão mais novo, eram como o dia e a noite. Enquanto Caim se dedicava à agricultura, Abel cuidava das ovelhas. A relação entre os irmãos era estranha, marcada por um eco de rivalidade e uma busca incessante pela aceitação divina. Quando chegou o dia em que ambos ofereceram seus dons ao Senhor, o favor de Deus repousou sobre a oferta de Abel, enquanto a de Caim não encontrou o mesmo reconhecimento. Aquela rejeição lançou Caim em um abismo de ciúmes e raiva, uma calamidade que reverberaria através dos tempos. Em suas noites silenciosas, Caim ouvia os sussurros da criação, as árvores murmurando a sabedoria de Deus. Mas agora, concorrendo ao amor divino, ele carregava em seu coração um peso que parecia insuportável. E no calor da ira e do desespero, a escolha que fez em um momento de fraqueza selou seu destino e o de seu irmão. Ele, que havia aprendido ao lado de seu pai sobre o valor da vida, se viu prestes a cometer o ato mais terrível de sua existência, a morte do inocente Abel. Após a tragédia, a solidão envolveu Caim como uma névoa densa. Exilado, seu coração se tornará um campo devastado, e a pergunta que ressoava em sua mente era: quem será minha esposa? Os laços de uma nova família pareciam distantes enquanto as memórias de risos infantis ecoavam em sua mente. Caim se recordou de suas irmãs, os rostos de sua própria carne e sangue, misturando-se ao tormento de seu passado recente. A cultura recém-nascente envolvia uma teia complexa de conexões, cada escolha carregava um fardo de moralidade e destino. Ao escolher uma companheira, como posso evitá-la, marcada pelo que fiz, Caim questionava, lutando contra as correntes do passado que o aprisionavam. Sua alma desejava redenção, mas as sombras da morte pairavam sobre ele. Ele sabia que cada passo em direção a um futuro exigia confrontar a dor de sua ação. A busca pelo amor era cercada pelo espectro de seu crime. Enquanto o dia se despedia e o céu se tingia de tons de violeta, Caim sabia que o mistério de sua esposa era mais que uma busca pessoal, era um emblemático reflexo da luta humana, uma luta entre a busca de restauração e o peso do pecado que ecoava desde os primórdios da criação. O que Deus revelaria ao longo dos tempos, por meio das escolhas da humanidade, ainda permanecia envolto em mistério. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. O futuro da linhagem de Adão e Eva dependia de Caim, agora marcado pelo pecado, mas ansioso por redenção. Assim, o mistério da esposa de Caim não era apenas o anseio por amor, mas uma procura por um novo começo, em meio às sombras da história que recém se formava. O que mais Deus preparava para a humanidade que começou em um jardim? Enquanto Caim vagava pela terra de Nod, uma angústia crescente o acompanhava. Cada passo que ele dava, ecoava na sua mente a lembrança de seu irmão, cujas risadas e inocência agora não passavam de fragmentos de uma memória dolorosa. A sombra de sua ação o seguia, transformando sua busca por amor em uma jornada de penitência. Ele sentia que o peso do crime que cometera não poderia ser apagado, mas algo dentro dele ainda pulsava por redenção. Em suas caminhadas solitárias pelo deserto árido, Caim começou a encontrar vozes de outros que também estavam perdidos, buscando significado em um mundo recém-criado, mas cheio de desafios.
Ele encontrou outros descendentes de Adão e Eva, irmãos que lutavam para entender o que era certo e errado. Eles falavam de sonhos, de esperanças e de uma promessa divina de salvação, mas Caim já se sentia distante daquela luz. Como posso crer na promessa de um futuro, se meu passado me condena? Ele se perguntava, angustiado. Foi em uma dessas reuniões que conheceu um grupo de homens e mulheres que se reuniam em torno de uma fogueira, compartilhando suas histórias e virtudes. Um homem de palavra firme e olhar gentil aproximou-se e disse: Caim, a dor pode ser um guia, mas não deve ser teu destino. Há algo mais na vida do que sombra. Há redenção para aqueles que a buscam. As palavras penetraram profundamente no coração de Caim, que sentiu a luta interna entre o desejo de mudança e a acusação do passado. Ele olhou para os rostos que o cercavam e percebeu que cada um deles carregava cicatrizes, marcas de uma humanidade dividida entre o bem e o mal, e ainda assim, buscavam a luz. Em meio àquela comunidade, algo mudou no coração de Caim. Ele começou a se perguntar se ainda havia esperança para ele. Enquanto isso, Deus observava o coração de Caim. Em Gênesis 4:15, ele havia prometido proteção àquele que era marcado pelo pecado, demonstrando que ainda havia um caminho de graça. Caim começou a acreditar que não era apenas um fardo a ser suportado, mas que poderia um dia se tornar um portador da esperança, dedicando-se a construir algo novo e frutífero. Ele começou a cultivar não apenas a terra, mas também o amor em seu coração, buscando um novo futuro, mesmo que envolto em insegurança. Foi nesse contexto de transformação que alguém especial apareceu em sua vida, uma mulher de olhos claros e sorriso gentil, que o viu não como um homem que havia perdido tudo, mas como um ser capaz de amar e recomeçar. O nome dela era Avan, uma de suas irmãs, e ao vê-la, Caim sentiu que aquele momento poderia ser um divisor de águas. Uma nova vida floresce em meio à dor, pensou ele. Porém, enquanto os sentimentos de Caim se intensificavam, ele também se lembrava da advertência que Deus lhe dera antes de seu exílio: o pecado está à porta, mas você deve dominá-lo. Ele sabia que novas tentações poderiam surgir a qualquer momento, e as sombras do passado ainda poderiam ameaçar seu futuro ao lado de Avan. Foi então que ele compreendeu a profundidade de sua jornada. Escolher uma esposa não era apenas uma questão de amor, mas uma questão de toda uma linhagem. E assim, o ciclo de redenção e pecado se entrelaçava, preparando o ambiente para o que estava por vir. A aliança de Deus com Adão e Eva ainda estava viva, e Caim, mesmo marcado, tornaria-se parte de um plano muito maior do que poderia imaginar. As promessas de Deus não haviam se perdido, ao contrário, através de suas escolhas, Caim poderia contribuir para a história da humanidade como um portador da esperança. Enquanto esta nova vida se desenrolava, uma inevitável pergunta pairava no ar: qual seria o destino da linhagem de Caim? E, mais importante, como a sombra de seus erros influenciaria o futuro de seus descendentes? O plano soberano de Deus estava em plena execução, com a promessa de transformação aguardando para ser revelada. Caim começou a cultivar não apenas a terra, mas também sua relação com Ava. A cada dia que passava, suas conversas se tornavam mais profundas, preenchidas com risos e planos que misturavam seus sonhos com a realidade que enfrentavam. Contudo, Caim sempre sentia a sombra do passado pairando sobre eles. Ele se perguntava se a escolha de Ava em amá-lo poderia também ser sua condenação, trazendo à tona os erros que tanto tentava enterrar. Enquanto os dias se passavam, Caim também começou a trabalhar a terra fértil que encontraram, moldando-a e dando-lhe vida. Era um ato de fé. Ele clamava, em seu coração, por uma oportunidade de fazer algo belo a partir das cinzas de sua dor. Durante o entardecer, quando o sol tingia o horizonte de ouro, ele e Avan se sentavam juntos, contemplando o que podiam edificar. Com cada novo projeto, uma esperança emergia em Caim, mas a luta interna permanecia. Assim, numa noite especialmente silenciosa, enquanto uma brisa suave agitava as folhas ao redor, Caim olhou nos olhos de Avan e disse: eu não sou digno de receber todo esse amor. Como posso ser um homem de Deus, cercado pela culpa? Avan tomou a mão dele e disse com firmeza: o amor de Deus é profundo e abrangente. Ele não escolhe os perfeitos, mas transforma os quebrantados. Caim, lembre-se das promessas que nos foram dadas. Você ainda pode edificar uma nova linhagem, uma descendência que honrará ao Senhor.
Essas palavras tocaram Caim e uma luz interior começou a brilhar. O que ele pensava ser um fardo podia, de fato, ser uma bênção. No entanto, mesmo à luz de suas esperanças renovadas, o peso do pecado parecia nunca realmente desaparecer. Na manhã seguinte, Avan sugere que juntos façam uma oferta ao Senhor, um gesto de gratidão e um clamor por perdão. Caim hesitou. Ele sabia que a oferta era algo sagrado e, antes de se decidir, recordou-se da qualidade da oferta que Abel tinha apresentado, uma lembrança que cortou seu coração novamente. O que eu poderia agora oferecer ao Senhor, sendo tão manchado pelo meu erro? Pensou. No entanto, Ava insistiu, e ele cedeu. Ao se encaminharem para o altar, um conflito se acendeu em seu coração. As palavras de Deus ecoaram em sua mente: o pecado está à porta, mas você deve dominá-lo. Caim estava ciente de que a decisão de apresentar a oferta não era apenas um ato de adoração, mas um reflexo de sua luta interna. Quando chegaram, Caim se ajoelhou, colocando a oferta feita por suas próprias mãos diante do Senhor. Ele orou fervorosamente, clamando pela misericórdia e por um sinal de que sua vida poderia ainda ter valor. O nervosismo tomou conta dele, mas também a determinação. Era um momento de alma exposta, um reconhecimento público de sua necessidade de redenção. Então, algo aconteceu. O céu escureceu e um vento forte soprou sobre o lugar, como se a própria criação estivesse assistindo ao desdobrar daquela cena. Na introspecção, Caim ouviu uma voz suave, mas poderosa: Caim, o arrependimento leva à vida. Um novo dia está a caminho. Minha promessa se cumpre em ti, e tua linhagem será conhecida. Sucederão dias de alegria e tristeza, mas em tudo isso, eu estarei contigo. A mensagem divina penetrou profundamente em seu ser. Caim agora entendia que sua linhagem, apesar dos erros, estava entrelaçada no plano soberano de Deus. Não era por meio do que havia feito, mas pelo que seria, por meio da graça que poderia fluir através dele e de sua família. Ainda com o peso da dúvida, Caim voltou-se para Avan e disse: o que o futuro reserva para nós? A expressão de Avan se iluminou, numa mistura de esperança e expectativa. O Senhor trabalha em mistérios, mas o que sabemos é que cada passo dado em fé nos levará mais perto de Ele. Prepare-se, pois o melhor ainda está por vir. Enquanto Caim e Avan voltavam, ambos sentiram uma nova energia, uma força que os impulsionava. Mas uma questão pairava no ar, com uma urgência divina: qual seria o destino da linhagem de Caim? Cada passo que davam agora parecia entrelaçado com as promessas de Deus, mas a sombra de seu passado ainda dançava ao redor, como se sussurrasse que o caminho a ser percorrido seria longo e cheio de provações, onde é inevitável que a história seja escrita de maneiras que ainda estavam por ser reveladas. A luz suave da manhã penetrava pela folhagem, e Caim despertou com um novo propósito pulsando em seu coração. A oração por perdão e redenção parecia ressoar em cada fibra do seu ser. Ao lado de Avan, sentindo o calor de sua presença, ele começou a vislumbrar um futuro que antes lhe pareceria impossível. Decidido a honrar a promessa divina, Caim começou a trabalhar a terra com mais afinco. Cada semente que plantava era um símbolo de esperança. Ele e Avan decidiram que iriam não apenas cultivar, mas também criar uma pequena comunidade ao redor de seu lar, uma representação de uma nova linhagem que pudesse glorificar a Deus. Vamos reunir outros, para que também conheçam a obra do Senhor, sugeriu Avan, cheia de entusiasmo. Podemos ensinar sobre as bênçãos da terra e viver em comunhão. Caim, agora mais esperançoso, concordou. Mas no fundo, ele sentia o peso do temor. E se aquele que foi marcado pelo Senhor não for aceito? Se minha história obscurecer nossa nova jornada? Avan, percebendo seu dilema, lhe disse: as promessas de Deus são verdadeiras e ele não abandonará aqueles que o buscam sinceramente. Afinal, somos todos amantes da sua luz, mesmo quando nossas sombras tentam nos alcançar. Enquanto os dias se passavam, não apenas a terra começou a florescer, mas as interações com outros também se tornaram mais frequentes. No entanto, o passado de Caim ainda lançava um manto de preocupação sobre ele. Ele temia que aqueles que se aproximassem de seu círculo trouxessem à luz suas falhas. Em um dia ensolarado, um grupo de viajantes chegou em sua terra.
Caim observou à distância enquanto Avan acolhia os recém-chegados com um sorriso caloroso. Ele ponderou sobre qual abordagem deveria ter ao encontrar novos rostos. Ao se aproximar, a voz em seu coração ecoou, lembrando, o amor cobre multidão de pecados. Ao se apresentarem, as expressões de curiosidade e acolhimento preencheram o ar. Quando Caim falou sobre suas visões e a terra que cultivavam, ele sentiu que, pela primeira vez, sua identidade não era definida pelo peso de seu passado, mas pela esperança do futuro construído com amor e fé. Contudo, uma noite, após os visitantes se acomodarem, um estranho veio até Caim enquanto ele se encontrava sozinho, observando as estrelas. Era um homem de maneira austera e olhar penetrante. Caim, disse ele solenemente, ouvi suas histórias. Mas posso te perguntar algo? Você acredita verdadeiramente que poderá ser o que Deus prometeu, mesmo carregando a marca que o distingue? O questionamento cortou a tranquilidade da noite. Caim olhou nos olhos do homem e, por um momento, o peso de sua marca foi imensamente pesado. Eu sou um homem marcado pelo pecado, o que posso fazer para mudar isso? O seu valor não está na marca, mas no chamado, respondeu o homem. Lembre-se, o Senhor fez com que as pedras sejam o leito. Caim sentiu um desconforto na presença daquele visitante, como se um fragmento de seu coração estivesse sendo avaliado. Se ele pode transformar a terra, então pode transformar você. À medida que o homem se afastava, Caim percebeu que a dúvida ainda o seguia. No entanto, também havia uma nova determinação. Ele voltaria para Avan e juntos se dedicariam a construir, a edificar um legado em que mesmo as pedras poderiam ser lapidadas na luz do Senhor. A resolução fervilhava no coração de Caim, mas uma nova questão surgia em sua mente: quem seriam os que juntos se uniriam a eles nesse novo caminho? Enquanto ele caminhava de volta, o murmúrio da noite parecia sussurrar segredos e promessas de um futuro que ainda estava sendo tecido no horizonte. Um novo desafio estava prestes a começar, e nas recônditas linhas da narrativa divina, Caim sentia que, somente começando com fé e confiança, a verdadeira história da linhagem de Adão e Eva estava prestes a ser revelada, envolvendo mistérios antigos ainda por desvelar. O que o Senhor pretendia fazer através dele ainda pairava por descobrir, mas uma certeza permanecia: algo grandioso estava por vir. Amanhã surgiu mais uma vez sobre a terra que Caim e Avan começaram a cultivar. O sol lia a história da criação nos campos que se estendiam diante deles, prenunciando um novo capítulo na vida de Caim. Ali, no seio da natureza, Caim sentia o pulsar da esperança em seu peito, mas a lembrança do estranho encontro da noite anterior ainda ecoava em sua mente. Se ele pode transformar a terra, então pode transformar você. Aquela frase reverberava, e Caim sabia que seu caminho estava apenas começando. Enquanto ele e Avan trabalhavam lado a lado, houve uma conversa madura sobre o futuro. Acredito que devemos buscar aqueles que anseiam por redenção como nós, disse Avan, seu olhar radiante com a visão de uma comunidade em crescimento. Podemos ser um farol nesta terra, mostrando o amor de Deus em nossas ações. Caim hesitou um instante, lembrando-se da marca em sua pele e do que ela significava. Mas a lembrança da perseverança de Avan era como uma brisa fresca em um dia quente. Você está certa, confessou ele, a coragem crescendo em seu coração. Devemos ser portadores de esperança e aprendizado. E assim, ao longo dos dias, os dois começaram a atrair não apenas os curiosos, mas os necessitados. Homens e mulheres, fugindo dos remorsos e do peso de suas próprias marcas, começavam a se reunir na pequena comunidade que Caim e Avan estavam formando. Com cada novo rosto, o pesadelo de Caim parecia diminuir, enquanto novas vidas se entregavam à cura que ele mesmo ainda buscava. Entretanto, as sombras não tardaram a se aproximar. Em uma tarde tranquila, enquanto o grupo reunido conversava animadamente, um jovem chamado Jabel surgiu à porta do local de encontro. Com um semblante de dúvida, ele olhou para Caim e Avan, mas não se atreveu a entrar. Em resposta a isso, Avan, sempre atenta, o incentivou com um olhar acolhedor. Entre, irmão. Aqui, todos são bem-vindos, e aqui, o amor do Pai nos une. Jabel hesitou por um momento, mas o convite e a luz nos olhos de Avan o atraíram. O que vocês têm para oferecer a alguém como eu? Sua voz estava tingida de desconfiança, ecoando as lutas de sua alma.
Caim, percebendo o medo que pulsava ali, deu um passo à frente, atonando seu próprio temor. Eu sou Caim, e também carrego a marca, disse ele com firmeza, cada palavra carregando uma nova revelação. Mas o que importa é o que podemos construir juntos, não as cicatrizes que temos através das experiências passadas. Enquanto as palavras fluíam, um silêncio pesado se abateu sobre o grupo. Os olhares se cruzaram, e ali, na presença de Caim, havia um entendimento sutil, mesmo aqueles marcados pela dor podiam ensinar e sanar. Aquela era uma nova linhagem, onde os que se sentiam à margem podiam encontrar suporte. Após algumas trocas de experiências e encorajamentos, Jabel percebeu que em Caim havia um reflexo da graça divina. O jovem começou a falar de suas próprias feridas e de como lutava contra as sombras de sua vida. A comunidade o abraçou, e junto com ele, crescia o amor e a força do coletivo. Naquela mesma noite, enquanto a lua iluminava os rostos cansados mas satisfeitos, Caim subiu uma pequena colina para estar a sós com seus pensamentos. Ele havia visto como a luz de Deus estava emergindo neste novo lugar através de várias vidas. Um sentido de realização o preenchia, mas a dúvida ainda o visitava. Senhor, tu que conheces cada coração, ele orou, mostra-me como posso ser um instrumento em tuas mãos. O que o divino tem reservado para nós neste caminho de fé? Naquele momento de entrega silenciosa ao Senhor, o céu pareceu responder. As estrelas brilhavam intensamente, e um sussurro suave trazia a lembrança das promessas. Uma imagem começou a se formar em sua mente, as mulheres e os homens de sua linhagem, crescidos em número, apaixonados pela verdade, preparados para continuar o plano divino. Mas, naquele espaço de tempo, uma sombra se ergueu nas verdades que ainda não foram ditas, uma visão se apresentou a Caim. Ele percebeu, com um arrepio ao longo da espinha, que a história de sua família não estava completa. O que seria a próxima etapa da linhagem? O mistério da criação se desdobrava diante dele, envolvendo a busca por respostas que ainda pareciam pairar no ar, como o perfume das flores ao vento. Quem foram as mulheres que ajudaram a formar tudo isso? Caim questionou enquanto o estalo de um galho ao longe quebrava seu momento de reflexão. Assim que levantou o olhar, uma luz radiante o fez paralisar. O que estava prestes a ser revelado implicaria não apenas nos desafios que viriam, mas nas interligações eternas da criação de Deus. Caim sabia que havia muito mais em jogo, uma busca em comunhão, onde cada pergunta feita seria um passo mais próximo do coração do Senhor, contemplando o inefável mistério divino da linhagem de Adão e Eva. Quando o alvorecer se apresentou, resplandecendo em um esplendor sem igual, Caim desceu da colina, seu coração palpitando com a expectativa e a responsabilidade que o cercavam. Ele havia certamente tocado um mistério inefável, uma trama tecida pela mão do Criador que se estendia além de sua compreensão. Ao se juntar ao grupo que se formava, a atmosfera estava carregada de energia e esperanças recém-descobertas, como o aroma doce dos primeiros frutos na primavera. Avan, com um sorriso acolhedor, estava entre os presentes, seu brilho cativante irradiando a segurança que tantos buscavam. Hoje, convido todos a compartilhar nossos passados e nossos sonhos para o futuro, ela proclamou. Que possamos construir pontes entre o que fomos e o que poderoso deseja que sejamos. As vozes ecoaram, contando histórias de luta, dor e, acima de tudo, das marcas que cada um carregava. Caim escutava atentamente, absorvendo as experiências e os sussurros de anseios que passavam de coração a coração. Mas sua mente ainda fervilhava com a pergunta que havia surgido na noite anterior. Ele estava ciente de que, enquanto buscava um propósito maior, os laços de sua linhagem exigiam respostas. Causas e efeitos, começou Caim, sua voz ressoando com a sabedoria adquirida pela tribulação. Carregamos as dores dos nossos ancestrais, mas também temos o poder de redimir nossas histórias. Ele tomou coragem, decidindo que era hora de compartilhar sua própria narrativa. Eu sou Caim, marcadamente separado, mas aqui, em meio a vocês, estou desejando aprender a amar e a ser livre. Os rostos se voltaram para ele, e uma onda de empatia e solidariedade tomou conta do grupo. Jabel, o jovem hesitante, estava entre os mais intrigados. Levantou-se, sua voz agora firme. O que falo hoje, brota do que sou. Mas como podemos nos libertar das correntes que nos atam?
Nesse momento, uma mulher conhecida como Zilá, com cabelos longos como a névoa da manhã, olhou nos olhos de Caim. Como se não bastasse o peso das nossas marcas, sabemos que o passado impõe muros. Então, como podemos ter verdadeira liberdade se ainda nos sentimos aprisionados? Sua questão pairou no ar como um eco profundo na caverna. Caim sentiu seu espírito inclinar-se ante a fragilidade daquela busca. Talvez, disse Caim com uma convicção renovada, o amor do Pai é a chave que abre todas as portas. Deus, ao criar Adão e Eva, nos deu não apenas vida, mas também a possibilidade de redenção. Precisamos buscar em nosso interior e, mais importante, buscar juntos. O amor é o solo onde nossas marcas se transformam em testemunho. À medida que falava, uma luz suave parecia pairar sobre eles, como se o próprio céu estivesse se curvando para escutar. O pequeno grupo começara a se fortalecer em um próprio espírito comunitário, onde cada um partilhava sua carga, permitindo que a luz divina penetrasse nas sombras mais profundas. E assim, continuaram a partilhar, mas Caim não conseguia pestanejar da inquietação que o assombrava. Aquelas vidas interligadas tinham que ter um propósito, e, pelo bem de suas linhagens, ele estava convicto de que a verdade sobre suas origens e a companheira que Deus havia escolhido era um componente essencial desse plano maior. Naquela noite, quando a lua estava alta e as estrelas brilhavam em seu esplendor, Caim voltou à colina. Olhou para os céus, sentindo um chamado profundo. Senhor, se há algo que me foi oculto, peço que abra meus olhos. Se já foi revelado o tempo todo, ensina-me a compreender. Ao fazer esta oração, uma sensação de peso e expectativa se estabeleceu em seu coração. Uma voz suave, como um sussurro no vento, começou a se manifestar em seus pensamentos, revelando o próximo passo em sua jornada. Caim, quanto mais buscas, maior o entendimento que terás. A liberdade e o amor são encontrados não na ausência de erros, mas na capacidade de acolher cada cicatriz como parte da história da criação. O que vem a seguir é a revelação kármica, dando luz ao propósito que por tanto tempo esteve escondido. Caim sentiu um calafrio de um conhecimento recém-descoberto perseguindo sua consciência. Uma nova pergunta surgia em seu peito: qual é essa revelar-lhes? E o sentimento de busca por sua companheira? As esposas para a linhagem estavam com ele desde o princípio? Portanto, enquanto refletia naquela brisa da noite, um novo gancho se entrelaçava em sua mente, acendendo a abordagem da verdade sobre a própria essência de suas raízes. Enquanto olhava para as estrelas, ele sentiu que o tempo da revelação estava se aproximando. Entre as interconexões do passado, antes não reveladas, e o privilégio de ser um instrumento nas mãos de Deus, Caim sabia que sua chamada estava prestes a ser cumprida, mas ele ainda precisava desvendar o enigma celestial que cercava a sua linhagem. Na luz suave do amanhecer, Caim retornou à comunidade, seu espírito iluminado pela busca aprofundada que lhe consumia. A atmosfera estava impregnada de expectativa, como se as próprias pedras falassem e as árvores suspirassem as verdades não ditas. O murmúrio da sabedoria que ele havia recebido parecia ecoar nas passagens de sua mente, cada palavra, cada revelação pulsava viva, prometendo novas direções para aqueles que estivessem dispostos a ouvir. Conforme o grupo se reunia, ele os encorajou a entrar em um estado de reflexão. Irmãos e irmãs, afirmou Caim, sua voz repleta de fervor, é tempo de contemplarmos não apenas o que o Senhor tem feito em nossos corações, mas também o que ainda está por vir. O passado que nos molda precisa ser o alicerce sobre o qual edificamos um futuro de esperança. Avan, sempre atenta à necessidade de seu povo, levantou a mão e pediu silêncio. Caim, você mencionou a liberdade e o amor. Mas, com toda a sinceridade, como podemos vislumbrar isso em nosso seio? Caim olhou nos olhos de Avan e então em cada um dos que ali estavam, e sentiu a pressão do peso de suas palavras. Talvez o amor que buscamos não seja apenas a ausência de dor, ele disse, mas a aceitação do nosso ser, assim como Deus nos viu desde o princípio. Na criação, quando ele fez Adão e Eva, ele predestinou um plano que envolve todos nós. O que é esse plano, senão um fio invisível que conecta cada linhagem, cada história? Nesse momento, a reflexão coletiva tomou conta do grupo, e olhos se ergueram ao céu, buscando entendimento. Zilá,
a mulher que questionara anteriormente, tomou coragem para falar novamente. E se esse elo for o que estamos buscando? A esposa de Caim, quem é ela? Não é apenas uma questão de parentesco, mas também de propósito. O que a Sagrada Escritura nos revelou sobre suas originárias? O silêncio pesado que se seguiu fazia ecoar os pensamentos indizíveis. Caim ficou absorto em sua introspecção, sentindo o sopro do espírito vibrar em seu ser. O que realmente se escondia nas profundezas das origens de sua família? O que significava este mistério que envolvia suas raízes? Contemplando as Escrituras, ele começou: vemos que a criação de Deus foi feita em harmonia e que cada ser integrado neste plano divino tem um papel a desempenhar. O que se revela em nossa história é que as promessas de Deus não se limitam a um indivíduo, mas se estendem à coletividade. Seremos mais do que somos sozinhos, somos parte de um legado maior, desenhado por Ele. À medida que Caim falava, a intuição começava a surgir, uma revelação fluía através de seu íntimo. A linhagem de Adão e Eva não foi restringida apenas ao que vemos, existem filhas de outros propósitos e sonhos. Essa esposa de Caim pode não ser apenas uma figura solitária, mas símbolo de um caminho escolhido por Deus, que ainda não conhecemos. O grupo parecia se estremecer diante das palavras fluidas de Caim. Jabel, confrontado por uma nova curiosidade, perguntou com fervor: mas qual é a natureza dessa escolha, Caim? Se o caminho à liberdade é acolher nossas cicatrizes, o que mais devemos entender sobre a vida que flui a partir de nós? Caim respirou profundamente, sentindo a revelação subjacente escorregar através de sua obra rudimentar. É nesta pergunta que o Criador se faz presente, amados. Precisamos buscar as riquezas de Deus não apenas para nossa liberdade pessoal, mas como portadores de sua luz. A geração de Adão e Eva, que agora nos inclui a todos, é um testemunho do amor de Deus pela humanidade. O que nos resta é descobrir como essa chamada se manifesta em cada um de nós. Finalmente, enquanto o sol começava a se erguer com toda a sua força, Caim sabia que uma nova etapa estava prestes a ser revelada a eles, uma etapa em que não apenas suas linhas de descendência se entrelaçavam, mas um propósito divino começava a emergir. O clima de ansiedade e expectativa crescia conforme as almas ali reunidas se alinhavam em uma oração silenciosa de busca e determinação. Ao fechar seus olhos e elevar seu coração em gratidão, uma nova voz ecoou em sua mente. Assim como o primeiro homem foi criado a partir da terra, espera-se que cada desejo e sonho que brotar em sua linhagem reverberem com a vida verdadeira. Levante-se, pois o tempo da revelação está próximo. A história não termina aqui, a verdadeira sabedoria será revelada em um tempo determinado por mim. E assim, Caim sentiu, em seu íntimo, que o mistério sobre a esposa de Caim não era apenas um enigma, mas parte de uma teia divina que revelaria mais sobre o propósito das gerações que viriam. A jornada estava apenas começando, e a busca por compreensão se tornaria a luz a guiar sua linhagem. O dia avançava, e os raios do sol iluminavam a clareira onde Caim e seu povo se reuniam, intensificando a atmosfera de expectativa. Ele sentia com clareza que a busca por revelações estava apenas começando. Despertem, amados discípulos, chamou ele com a voz ressoando firme. O Senhor nos convidou para entender não apenas de onde viemos, mas a que estamos destinados. Avan, que ainda se sentia inquieta, perguntou: Caim, como podemos realmente conhecer o propósito divino se o próprio desconhecido nos envolve? A esposa que você mencionou, ela é um mistério. É um símbolo, ou é a chave para algo maior? É verdade que o que não se revela nos assombra, respondeu Caim, mas é também uma oportunidade para explorarmos as profundezas da sabedoria que Deus nos deu. O que sabemos é que a criação está entrelaçada em significados profundos, e cada vida tem uma razão que ressoa na eternidade. Jabel, absorvido pelas palavras, levantou-se. Caim, será que essa esposa não é parte de uma linhagem mais extensa? E se os filhos de Adão e Eva forem portadores de promessas que vão além de nós, até a própria criação? Caim sentiu a gravidade da pergunta. Ah, Jabel, talvez você esteja próximo da verdade. As linhagens não são apenas registros, são narrativas que Deus escreveu antes mesmo da fundação do mundo. Se você lembrar, Adão chamou sua esposa de Eva, pois ela seria mãe de todos os viventes. Gênesis 3:20.
Portanto, se temos uma esposa para Caim, o que isso nos diz sobre o plano do Criador? A multidão se agitou, as palavras de Caim lançavam um novo entendimento sobre os sacrificiais laços da família. Era como se um véu começasse a se levantar, revelando que a escolha de Caim e sua esposa eram parte de algo grandioso. Vários rostos se voltaram um para o outro, a esperança renovada entre eles. Mas, Caim, e lá interveio, as consequências de nossas escolhas, do que fazemos em liberdade, também trazem dor e destruição. O que devemos fazer para evitar que a escuridão envolva a luz que estamos buscando? É necessário que conheçamos nossas origens e nossas fragilidades, Caim disse, a convicção tomando conta. No momento em que confundimos o poder de nosso livre-arbítrio com a liberdade, nos tornamos vulneráveis a pressões que nos afastam da verdade. Devemos lembrar que mesmo em nosso estado de imperfeição, a graça de Deus ainda nos sustenta. Nesse instante, enquanto falava, uma brisa suave carregou consigo um sussurro, como se os próprios céus respondessem à busca do coração do grupo. Caim fechou os olhos, percebendo que havia mais. Eles estavam no limiar de uma revelação. Escutem! O Senhor nos prometeu que aqueles que o buscam o encontrarão. Jeremias 29, 13. Em meio a esta investigação, devemos permanecer juntos, como um corpo unido em sua luz. No entanto, um frio repentino tocou seus corações. Uma sensação de que um novo desafio se aproximava. Foi então que o Senhor falou novamente a Caim: levante-se, pois eu te enviarei a um lugar onde encontrarás respostas sobre esta esposa. E nela está a trajetória de muitos que virão, cuja descendência refletirá a luz ou se perde nas trevas. Aqueles que buscam respostas encontrarão frequentemente aquele que busca a luz entre a sombra. Caim, tomado pela força do Espírito, sabia que seu caminho não seria simples. Estamos prestes a embarcar em uma jornada, amados. Não é apenas sobre nós, mas sobre as gerações que nos sucederão. A esposa de Caim não é somente um enigma, ela é parte da teia que Deus tece nas nossas vidas. Para o espanto de todos, começou a se formar uma nuvem no horizonte, como um sinal iminente do que estava por vir. A tensão na atmosfera era palpável, e o grupo ficou em silêncio, esperando que o domínio de Deus se manifestasse novamente. Era o presságio de uma nova fase, um diálogo sagrado com os desígnios divinos. Preparem-se, Caim proclamou, a revelação sobre a esposa de Caim será um novo começo. O que ela carrega não é apenas um mistério, mas um desdobramento de esperança. E a história não termina aqui, ela acaba de começar. O clamor da verdade pairou no ar, e as gerações vindouras estavam prestes a descobrir o que Deus sempre quis revelar. O sol começou a se ocultar, lançando longa sombra sobre a clareira onde Caim e seu povo se reuniam. A nuvem que surgira no horizonte parecia pulsar com uma energia divina, e a expectativa tornava-se quase palpável. Caim sentia seu coração acelerar, pois sabia que a jornada que se iniciava não era apenas uma busca pessoal, mas um chamado para toda a sua linhagem. Façam-se à frente, pois o Senhor contará a nós sua história. O que não se conhece pode causar medo, mas habitamos a certeza de que o nosso Deus é um Deus de revelações, declarou Caim com fervor, sua voz ecoando na profundidade da floresta. Avam, com o olhar fixo na nebulosa, disse, Caim, muitas vozes ecoam no céu. Será que há mistérios que ainda não estamos prontos para compreender? Talvez, respondeu Caim, mas também ouvimos o clamor do nosso Deus a nos convidar a entrar em sua luz. Não devemos temer o desconhecido, mas abraçar a jornada que ele nos propõe. A esposa que tenho que encontrar não é apenas uma mulher, ela é parte de um futuro que revelará a verdade. Jabel, ainda com a mente fervilhando, interrompeu, os descendentes de Adão e Eva não são apenas portadores de vida, mas portadores de promessas. A cada escolha que fazemos, moldamos a história da criação. Precisamos entender o que essas decisões trazem sobre nós e o mundo. Amado Jabel, Caim disse com um sorriso, as palavras de Adão são uma bênção e um alerta para nós. Ele viu, em meio à sua dor, a vida se desdobrando. A cada geração, o Senhor faz promessas. Ele não nos deixou sem orientação, mesmo em nossas fraquezas. Então, um clarão de luz emanou da nuvem, ofuscando as vistas. Caim, estendendo a mão,
sentiu o chamado divino. É hora de partirmos. Devemos ir ao lugar onde encontraremos a esposa que nos foi prometida. Preparem-se, meus irmãos, pois a jornada será marcada por áreas de revelação e desafios. Como uma multidão em marcha, eles se moveram para o norte, guiados pela presença radiante que parecia guiá-los. O céu se tornava mais escuro, mas a luz estava neles. Durante a jornada, um sussurro se fez ouvir entre as árvores, carregando palavras profundas: em liberdade, não há temor. Pois aqueles que confiam em mim encontrarão a vida abundante. A atmosfera estava carregada de expectativa, e cada um sentia a manifestação do poder de Deus em suas almas. Na calada daquela noite, quando o acampamento se preparou para descansar, Caim se isolou em oração. Ele buscava clareza para sua missão, enquanto ecoava em sua mente a promessa: a luz brilhará nas trevas, e as trevas não a vencerão. João 1:05. Com essas palavras, uma visão se formou diante dele, uma mulher de semblante sereno, cujo olhar refletia um conhecimento profundo, como se tivesse sido criada para um propósito maior. Ela parecia flutuar entre a realidade e a revelação. Em seu espírito, uma sensação de urgência se misturava com a esperança. Quem é ela? Indagou em voz silenciosa, reconhecendo que a resposta poderia definir o futuro de toda a criação. Então, uma voz ressoou em seu coração: a resposta ao que buscas está mais perto do que imaginas. Segue em frente, pois os planos de Deus se desenrolam em cada passo que dás. Ambos os desafios e promessas agora dançavam em sua alma, quando uma brisa gélida passou por ele. Um lembrete de que, embora a luz os guiasse, também caminhadas sombras se aproximavam. Caim se levantou, determinado, enquanto uma nova revelação começava a surgir: a esposa de Caim conhecerá o tumulto da vida, mas também será portadora de uma herança de esperança. O que ela será, será apenas o início. E aqueles que aprenderem a confiar em mim verão sinais e maravilhas. A noite se aprofundava, ainda carregada com a expectativa do amanhã, enquanto uma nova esperança pulsava em seus corações, cientes de que a jornada estava apenas começando e que Deus tinha muito mais a revelar. Mas que outros mistérios aguardavam aqueles que se aventuravam nas promessas divinas. A aurora chegou com um suave clarão sobre a terra, tingindo o céu de um azul profundo enquanto Caim despertava imerso em pensamentos. O eco de sua jornada ainda reverberava em sua alma, enquanto ele preparava seu coração para o que estava por vir. Ao se juntar a Avan e ao grupo, uma onda de determinação encheu seu ser. Sabia que a busca por sua esposa não era apenas uma história pessoal, era uma jornada que ressoava nas gerações, cada passo arrastando consigo a promessa de Deus. Estamos prestes a cruzar uma nova fronteira, disse Caim, com a voz firme, enquanto o grupo se juntava em torno dele. O que nos espera pode ser desafiador, mas temos a certeza de que o Senhor está conosco. Ele não abandona aqueles que o buscam. Avan olhou nos olhos de Caim, segurando sua mão. E se a esposa de Caim que buscamos estiver conectada a algo ainda mais profundo? Um destino que transcende nossa compreensão atual? Sua curiosidade era palpável. Caim assentiu, refletindo sobre as palavras de Avan. Sim, e isso é o que torna nossa busca crítica. Precisamos entender não apenas quem ela é, mas o legado que sua vida trará. Somos todos interligados por um propósito divino. Durante a caminhada, diversos relatos sobre suas vidas e esperanças emergiram entre os membros do grupo. Eles compartilhavam suas próprias lutas, mostrando que cada um, à semelhança de Caim, lidava com suas marcas pessoais. Em meio à serenidade da natureza ao redor, a atmosfera da comunidade começou a desfazer os antigos medos, enquanto novos laços eram formados. Conforme o sol alcançava o seu ápice, um caminho se apresentou diante do grupo, serpenteando por entre colinas suavemente moldadas pelo passar dos tempos. Para onde leva este caminho? Caim se perguntava, em um murmúrio que ressoava tanto em seu coração quanto em seus lábios, como uma prece. É para um lugar chamado Terra de Nod, respondeu Jabel, que se cruzou com a sabedoria dos que caminhavam antes deles, um lugar que ecoa histórias de desafios passados e redenções desconhecidas. O que encontraremos lá pode nos surpreender, pois cada passo na jornada de nossa vida é uma revelação esperando para acontecer.
Os rostos do grupo mostravam um instinto de alinhamento com o destino enquanto seguiam adiante, mas Caim não conseguia sacudir a sensação de uma sombra que se aproximava. Ele se lembrou das palavras que Deus lhe dissera: o pecado está à porta, mas você deve dominá-lo. Aquilo o assombrava, como se o peso de suas próprias fraquezas ainda quisesse arrastá-lo para a escuridão. Enquanto cruzavam a paisagem, uma mudança súbita no vento trouxe uma sensação de apreensão. As folhas das árvores sussurravam algo inquietante. Por um breve instante, Caim ficou paralisado ao sentir que esses murmúrios eram a voz do passado. O que se esconde atrás dessa próxima curva? Que forças, tanto boas quanto mais, vêm nos encontrar? Quando chegaram ao pé de uma colina, um brilho peculiar capturou sua atenção. Curioso, Caim se aproximou, e ao olhar mais de perto, viu que era uma grande pedra, coberta de símbolos e inscrições ancestrais. Essa é uma antiga marca da linhagem, ele sussurrou para Avan, que se juntou a ele para examinar os detalhes sob a luz do sol. Pode ser que esta pedra contenha a chave para entender a história que procuramos, Avan comentou, seu olhar fascinado. Olhe! Este simbolismo parece refletir um pacto, uma aliança entre Deus e a humanidade. Não podendo conter a curiosidade, Caim começou a tocar a superfície da pedra, suas mãos percorrendo as escrituras. Se isso for verdade, talvez possamos encontrar a direção que precisamos. Aqui, pode-se esconder o que Deus almeja para nós, a ligação entre a aliança feita desde o princípio e a busca da linhagem que se desdobrará por meio de nossa jornada. As palavras pulsavam com força, e um fervor renovado tomou conta de Caim à medida que os membros do grupo se aproximaram e começaram a examinar o lugar também. Logo, o eco de suas conversas encheu o ar, ideias e especulações sentindo-se como retorno a uma história que todos já faziam parte. Vejam! Diz aqui que a linhagem de Adão será como um rio que corre, repleto de vida e abundância, e que um dia a esposa de Caim será a mãe de muitos, Jabel exclamou. Um fato repleto de esperança. Caim sentiu seu coração pulsar com a ideia do que esse legado poderia representar. Essa busca por minha esposa não se limita a um desejo pessoal, mas reflete anseio divino por continuidade, por vida que se divide, multiplicando-se no amor e na redenção. Contudo, a sombra da dúvida não se afastava. Caim recordava que em sua história estava a marca de traição, e as perguntas não cessavam. Como podemos ser dignos dessa promessa? As vozes ao redor dele murmuraram em concordância, compartilhando sua própria luta com o passado. Precisamos confiar, pois Deus sempre esteve ao nosso lado, Avan assegurou, o brilho de sua esperança contagiando o grupo. O que temos agora é esta pedra, Caim concluiu, a iluminação de sua visão começando a brilhar intensamente. Ela é um lembrete de que mesmo enquanto enfrentamos nossos desafios, somos parte de um plano maior. Nossa jornada e a esposa que buscamos são entrelaçadas nas promessas eternas de Deus. Se formos fiéis e obedientes, revelações gloriosas aguardam. E assim, com novos sussurros, mais profundos e mais clarificados, Caim e seu grupo continuaram sua jornada, agora guiados pela luz da verdade nas promessas antigas que se desdobravam à sua frente. À medida que o sol se punha, e o céu se tornava um espetáculo de cores vibrantes, uma sensação profunda de expectativa enchia o ar. O campo estava preparado, e eles estavam prontos para as revelações a serem desveladas. E o que mais está reservado para nós? Caim sussurrou em voz alta, enquanto a manhã se transformava em um novo amanhã, cheia de promessas e certeza. Assim, a busca pela esposa de Caim apenas começava, e ao se restabelecer a esperança, o plano soberano de Deus parecia mais palpável do que nunca, envolvendo-os em um mistério ainda por ser descoberto. Qual seria o desdobrar dessa história? E que futuras lições de vida guardavam a linhagem que estava prestes a nascer?